Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E finalmente estamos chegando no final de 2019. Foi um ano que para muitas pessoas foi difícil, para outras pessoas não tão difícil, para outras pessoas foram ótimo. Com certeza, alguns de nós tivemos algumas perdas, algumas pessoas foram recolhidas para o céu, mas nós estamos aqui essa noite, porque o Senhor tem nos conservado a vida, o Senhor tem nos dado graça e tem nos preservado. E daqui a 2 dias, iremos encerrar 2019, iniciará 2020. E o que aconteceu com você em 2019? O que você viveu? Você tem alguma frustração de algo que você não conseguiu realizar? Você é alguém que projeta ou planeja alguma coisa no final do ano? É um costume que a gente tem de, no final do ano, parece que acaba um ciclo e inicia-se outro. Então, geralmente, a gente entra cheio de expectativas, de planos, de projetos, e a coisa vai andando, algumas coisas ficam para trás, algumas coisas não são realizadas, outras são, mas nós temos que acreditar que o Senhor está trabalhando na nossa vida, amém? O Senhor tem propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu queria convidar você, essa noite, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 28 ao 32. Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao 32. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: e que vos parece? É uma pergunta que Jesus fez aos sacerdotes e aos anciões do povo naquela época. E que vos parece? É a pergunta que eu queria fazer para você nesse início de ministração, que você se faça essa pergunta, segundo o texto que a gente vai ler aqui. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicando e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te damos graças essa noite. Obrigado, porque aprove ao Senhor nos reunir nesse lugar, como igreja, como corpo de Cristo, para te cultuar, para te engrandecer, para te exaltar. Entendemos que isso é um privilégio, Senhor. Nesses dias onde há tanta comida nas mesas, o Senhor coloca um banquete para nós. O Senhor nos chama na tua casa para mostrar o verdadeiro pão que é a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, porque somos privilegiados e que possamos sair essa noite desse lugar saciados pela tua palavra. Assim nós oramos por fé e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. João Batista foi o homem que precedeu a Jesus. Ele é tido na Bíblia como a voz que clama no deserto, anunciado pelo profeta Isaías no capítulo 40, verso 3.
A mensagem dele era: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, porque o rei estava chegando. João Batista foi aquele que foi enviado para apresentar Jesus ao povo. E João Batista, ele teve essa missão, esse ministério. E a mensagem de João Batista era uma mensagem confrontadora, era uma mensagem que falava sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele dizia: o rei chegou, o rei está chegando. Ele foi aquele que identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Quando ele observa Jesus e ele recebe a revelação de que aquele é o Filho de Deus. O próprio João Batista, ele batiza Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que quando ele sai do batismo, quando ele sai da água, vem uma voz do céu que diz: esse é meu filho em que me comprazo. Logo, quando o Espírito vem em forma de pomba e vem sobre ele. Então, Jesus, ele ficou cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez movido pelo Espírito Santo de Deus. A pregação de Jesus era irresistível. Aquilo que Jesus fazia era irresistível. O povo estava cansado de ouvir os religiosos. Eles traziam cargas, peso. Eles queriam que o povo vivesse aquilo que eles não viviam. Eles se sentiam melhores. Eles se promoviam diante das pessoas. Eles tiravam proveito da religião. E eles pregavam de forma diferente. Então, quando Jesus chega, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar e começa a atrair multidões, porque a pregação dele era diferente. Ele falava e agia diferente. E quando nós começamos a ler o capítulo 21 do livro de Mateus, a gente precisa voltar um pouco para a gente entender o que está acontecendo aqui, para a gente ter uma compreensão melhor do texto. O capítulo 21 começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está chegando e ele diz para 2 discípulos dele ir na frente e pegar uma jumenta e um jumentinho e trazer até ele. Então eles vêm, Jesus monta no jumentinho e Jesus entra em Jerusalém e uma multidão vem atrás dele, gritando, jogando galhos e roupas e aclamando a Jesus. Então Jesus entra e ele vai para o templo. E chega lá no templo, ele tem um confronto, porque o templo tinha sido transformado em um negócio. Existiam muitas pessoas fazendo negócio, vendendo as coisas lá dentro. Jesus chega lá e expulsa aqueles vendedores, aqueles negociantes, e diz assim: a minha casa, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram num covil. Está escrito lá no 21, versículo 12. Depois Jesus efetua curas no templo. Depois ele sai do templo e ele encontra uma figueira sem fruto. Ali ele amaldiçoa aquela figueira. E ele volta para o templo e ali começa a ser questionada a autoridade de Jesus. No versículo 23 do capítulo 21 diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazem essas coisas? Eles estavam assustados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. E eles vão questionar: com que autoridade tu faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. E se me responderes, também eu vos direi que autoridade faço essas coisas. Então Jesus, ele usa uma estratégia de responder perguntando. Ele faz uma pergunta, diz assim: olha, fica condicional, se vocês me responderem aquilo que eu vou perguntar para vocês, eu dou a resposta para vocês. Porque aqui Jesus está numa situação que tudo que ele falar pode ser usado contra ele. Ele não pode dizer que ele é o Filho de Deus, porque ele poderia ser acusado de blasfêmia. Então ele diz: olha, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E a Bíblia diz: e discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos.
Era outra pergunta difícil de responder, porque qualquer coisa que ele respondesse, eles poderiam se complicar. E eles disseram, nós não sabemos. E aí Jesus começa a falar, a apresentar essa parábola, que é uma ilustração, onde ele pretende ensinar um princípio. E ele diz assim, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? 2 filhos. E ele chama o primeiro e ele dá uma missão. Filho, hoje trabalhar na vinha. Vai hoje trabalhar na vinha. De uma forma muito simples, esse pai, ele significa Deus, ele está representando aqui Deus. A vinha é Israel. Israel é a vinha. Em diversos lugares na Bíblia, Israel é identificado, é chamado por Deus da sua vinha. Então, nos nossos dias, Israel é a igreja do Senhor. Israel somos nós, a igreja, o povo de Deus. Então, essa é a vinha. E existem os filhos. Esses filhos também somos nós. Somos eu e você. Somos os filhos. Então, nós fomos chamados como povo de Deus, como igreja, para cuidar dessa vinha. Se por um lado nós somos os filhos, nós também somos a vinha. Temos uma tarefa, somos chamados para ser igreja, e como igreja, somos também filhos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a igreja. Você é a igreja, nós somos igrejas, fomos chamados, somos um corpo, somos uma família, somos um povo separado para um propósito específico de Deus aqui na terra. Tudo que Deus vai fazer aqui na terra, Ele vai usar a sua igreja, Ele vai usar a mim e a você. Agora, no meio da igreja, há filhos obedientes e filhos desobedientes. Nós estamos nos últimos dias de 2019. E a gente pode fazer uma avaliação do nosso ano. Ver em que classe nós estamos. Se nós somos filhos obedientes ou se nós somos filhos desobedientes. E nós precisamos entender nesse ciclo que está se rompendo agora, um ano para o outro, que Deus deseja trabalhar nas nossas vidas. É um tempo que nós precisamos buscar mais e mais Deus, nos aproximar dEle, como disse o pastor Jean. Mas existe filhos obedientes e filhos desobedientes. O primeiro filho, verso 29, o pai dá uma missão, cuidar da vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Jesus estava falando naquele momento com aqueles 2 homens, com aquelas classes, os sacerdotes, os anciões do povo, aqueles religiosos. Eles tinham sido chamados por Deus. Eles disseram sim à lei, eles eram fervorosos na lei. Mas eles estavam rejeitando a Jesus. Eles eram religiosos, mas eles rejeitavam Jesus. Eles não se importavam com a vinha, eles não se importavam com o povo. Não havia amor nos seus corações. Eles questionavam a autoridade de Jesus. Eles diziam que amavam Deus, mas rejeitavam o próximo. Não havia sentimentos, não havia compaixão. Esse foi a grande diferença que Jesus fez. Quando Jesus veio ao mundo, a sua mensagem, ela não era uma mensagem que trazia peso, ela não era uma mensagem que trazia opressão, ela era uma mensagem que libertava, porque essa mensagem era recheada por amor. Jesus é a própria expressão do amor. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele nos vê, Ele vê o nosso pecado, mas Ele nos olha com amor, com misericórdia. Ele tem uma visão diferente, Ele tem uma visão melhorada de nós. Muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de olhar o nosso próximo. Por quê? Porque geralmente a gente julga pelas suas atitudes, por aquilo que nos fizeram, ou por aquilo que a gente já tem como preconceito. E a nossa forma de amar é assim. Mas Jesus, Ele nos ama de forma diferente.
A mensagem de Jesus, o chamado de Jesus é cativante, porque tem amor. Então Jesus vem para um homem que está numa coletoria e chama ele abandona o seu trabalho e ele segue Jesus. Por que ele fez isso? Por que ele aceitou mudar a sua vida totalmente, sair da sua profissão para seguir um homem? Porque havia algo diferente. Algo que não existia nos religiosos daquela época. Jesus estava falando com essas pessoas, mas nos nossos dias existem filhos assim também no nosso meio. São filhos que se perdem nas palavras. Veja só, ele disse eu vou, mas não foi. Foi alguém que disse sim, mas não agiu, como não teve uma atitude que complementasse aquele sim. O principal dessa parábola é que atitudes são mais importantes do que palavras, irmãos. Atitudes são mais importantes do que palavras. Então, existem pessoas, e por isso a gente precisa tomar cuidado, porque nesses dias a gente pode estar planejando coisas, falando coisas para Deus que nós não vamos realizar. A nossa língua pode nos precipitar e falar coisas que não estão vindo do nosso coração. Esses filhos são filhos que têm muitas palavras e pouca ou nenhuma ação. Dizem sim com a boca, mas resistem com o coração. São filhos que não estão abertos à mudança. São filhos independentes, que não levam em conta o Senhor Jesus na sua vida. A igreja é para esses filhos apenas um passatempo, um programa. Sua vida está voltada para si, baseia-se em relações humanas. Não considera Deus no seu projeto. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. O que você planejou no ano passado que você não realizou, que não aconteceu na sua vida? Pense rapidamente e fique só com você. A pergunta é, você considerou Jesus, Deus, na sua vida, quando você fez esse propósito? Existia algo de Deus nesse propósito, ou era um sonho seu, algo pessoal? O que não deu certo para você em 2019? Será que esse projeto era a vontade de Deus para a sua vida? Porque às vezes o projeto é nosso. Nós projetamos coisas e deixamos Deus de fora. Deus não tem nada a ver com isso, é coisa minha. Às vezes nós construímos a nossa vida em cima das nossas realizações. Usamos Deus apenas para chancelar aquilo que a gente conseguiu. E não importa o meio pelo qual conseguiu. Muitas pessoas estão enriquecendo com corrupção e dizendo que é Deus que está abençoando. Tempos atrás foi um escândalo, uma situação em que diversas pessoas, foi gravado isso, diversas pessoas estavam recebendo propina, foi dividido as propinas, e quando terminou, uma das pessoas que estava lá naquele meio, que era um pastor ou uma autoridade espiritual, ele disse, espera aí um pouquinho, vamos orar, vamos agradecer a Deus por aquilo que a gente acaba de receber. E eu imagino como seria a oração dele. Uma oração que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada de Deus. Não há nada errado em projetar. A própria Bíblia diz que nós precisamos planejar. Jesus nos ensina que nós precisamos planejar a nossa vida. Existe determinada denominação que faz todo ano o projetar, que se reúne como igreja para projetar aquilo que vai ser feito no ano seguinte. Não há nada de errado nisso. A questão é aquilo que está sendo planejado, é aquilo que está sendo projetado. Se tem a mão de Deus ou não, se tem algo a ver com Deus ou não. Quem está orando este ano para liderar no próximo ano? Uma célula? Uma supervisão? Quem está orando para vencer um pecado em 2020?
Um pecado que você não tem conseguido, você tem caído, e você entende que isso é prejudicial para você, é prejudicial para a sua vida espiritual, para seu relacionamento com Deus, e você colocou o pé na barreira e disse assim: este ano eu vou vencer essa dificuldade. Quem está orando para ter um casamento restaurado? Ou você imagina que você, deixando o seu cônjuge por outra que você está supostamente apaixonado, vai acabar os teus problemas? Você vai para lá, mas você vai levar os problemas. Os problemas que não foram resolvidos aqui, mais cedo ou mais tarde vai bater na sua porta. A questão é os nossos projetos, os nossos planos, o que é que tem de Deus nela. Porque talvez 2019 foi o ano em que Deus está apenas te preparando, para que 2020 você possa receber. Mas você precisa entender. Se Jesus tem autoridade sobre a nossa vida, temos de obedecê-lo. Jesus não tinha autoridade sobre a vida daqueles religiosos. Sua autoridade era questionada. Na verdade, era isso que estava acontecendo. Se ele governa, ele manda. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós temos um Senhor. Nós temos alguém que governa a nossa vida. Tudo que nós iremos fazer, tudo que nós iremos projetar ou planejar, precisa ter o aval de Deus. Nós precisamos considerar Deus nos nossos planos e projetos. Então esse filho, ele fala, mas as suas palavras não testificam com o coração. Ele diz que vai, mas ele não vai. Ele é um filho desobediente, sabe? O coração não fala, o coração não confirma aquilo que a boca falou. Então, quantas vezes nós não somos assim, irmãos? Quantas vezes a gente não fala que vai, e na hora não vai. Quantas vezes a gente não tem aquele salto espiritual, aquela coisa, aquele ímpeto, e a gente, agora vai, depois parece que murcha, não acontece mais nada. Mas aí ele se dirige ao segundo filho, e a missão é a mesma, verso 30, parte B. Mas este lhe respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. E Jesus, mais na frente, vai comparar esse aqui com publicanos e meretrizes. Eu creio que boa parte, ou se não todos daqui, se encaixem nesse segundo filho. Amém? Aqueles que dizem que não, eu não quero, mas ainda existe no seu coração a capacidade de se arrepender. Eu creio que nós somos esses filhos. Um dia dissemos não para Deus, resistimos, fugimos, mas a graça dele nos alcançou. Não foi assim? Quantos de nós não resistiu o quanto pôde para Deus? Quantos de nós não fugimos? Quantos de nós não dissemos, não queremos nada com Deus? Eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico. Esse negócio de Bíblia é coisa de homens. Isso não tem nada a ver. Quantos de nós não fizemos isso? Mas o que aconteceu? Um dia, pelo milagre de Deus, o Espírito Santo, de alguma forma, ele trouxe luz sobre o teu entendimento. A palavra foi semeada, você recebeu essa palavra no seu coração, e você creu, e você tomou uma decisão na sua vida. Você entregou sua vida para Jesus, agora você é uma nova criatura. Você teve a capacidade de se arrepender. Irmãos, isso é o maior milagre que pode existir. É o arrependimento de alguém. É alguém dobrar o seu joelho para Jesus. É alguém realmente entender que precisa de Jesus. E esses são aqueles que entram pela porta certa, a porta do arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento.
Sinto dizer. Se você converteu e você, ao encarar o pecado, isso não te constrange, isso não dói um dedinho da tua mão, eu sinto dizer. A porta de entrada do reino de Deus é o arrependimento. O Espírito Santo, quando ele penetra em nós, ele nos dá essa capacidade, ele nos mostra, primeiro, quem nós somos. E ele mostra quem Deus é. E acontece uma obra misteriosa, sobrenatural dentro de nós, que é a mudança. E o arrependimento, ele não acontece só na conversão, mas nós fomos chamados como cristãos para viver uma vida de arrependimento. Por quê? Porque se por um lado, quando nós nos convertemos, os nossos pecados confessados, eles são perdoados, o nosso passado o sangue de Jesus vem sobre ele e nos purifica. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós vamos viver uma vida. Nós temos uma vida pela frente, nós temos uma natureza dentro de nós que precisa ser domada, e nós temos uma luta, que é o processo de santificação. Então, isso significa que dia após dia eu tenho que me arrepender. É um estilo de vida, é uma vida pautada no arrependimento. Essa é a característica de um filho. Esse filho tem convicção de quem ele foi, de quem ele é. Ele conhece as suas limitações, mas eles assumem uma missão, a missão de cuidar da vida da vinha do Pai, cuidar da igreja, cuidar de si e se permitir ser tratado por Deus. Se por um lado eu tenho que cuidar do meu irmão, se por um lado eu preciso ajudar alguém a caminhar na fé, por outro lado eu preciso cuidar de mim mesmo. Isso significa tratar as minhas emoções, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Irmão, nós precisamos entender que nós somos limitados e nós precisamos de Deus para nos ajudar. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Então, nós precisamos nos conhecer para que a gente realmente possa avançar. Precisamos nos permitir a ser tratado por Deus, sabe? Isso é humildade, sabe? Isso é humildade. É aquilo que os religiosos não entendiam. Eles não queriam isso, eles não aceitavam isso, eles se sentiam melhores. Mas o filho arrependido é aquele que entende que precisa do Pai. O filho arrependido é aquele que volta para a casa do Pai. E tem a história do filho pródigo. Aquele filho, quando ele estava no aperreio, ele lembrou da casa do Pai. E ele voltou para a casa do Pai. Então, ele teve a capacidade de se arrepender. Irmãos, que a nossa vida em 2020 seja pautada nisso. Que tenhamos essa capacidade, essa sensibilidade dada pelo Espírito para entender quem nós somos, de onde nós viemos, sabe? Compreender as nossas limitações e fugir da aparência do mal. Ter uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Quantas sementes você recebeu em 2019? O que Deus falou com você em 2019? Sabe? Nós estamos numa igreja que se preocupa com a alimentação das suas ovelhas. Eu penso que todas as mensagens que partem desse púlpito são mensagens que edificam. Eu creio que muitos de nós saem daqui saciados. Muitos de nós saem daqui e dizem assim, Deus falou comigo. A questão é, quantos não você disse para Deus em 2019?
Quantas vezes Deus falou através da palavra, através da pregação na sua vida, e isso não foi suficiente para tirar você do problema que você está, que você tem. Sabe, irmão? Porque existe uma sabedoria de Deus para cada situação que nós vivemos. Você que está aqui essa noite, você que está com uma crise com seu filho, eu queria dizer que existe uma sabedoria de Deus para te ensinar a lidar com isso. Você que está com um problema no seu casamento, eu queria dizer para você que existe uma sabedoria de Deus para tratar com essa questão. Você que tem um problema de finanças, eu queria dizer para você que existe uma sabedoria de Deus para lidar com essa situação. E nós já recebemos essas sementes. Você já recebeu essa semente. Agora, por que isso ainda não é algo palpável na nossa vida? Por que a gente vem para cá em crise e volta em crise? Por que a gente lê a Bíblia em crise e termina de ler a Bíblia em crise? Por que a gente ora e as coisas não acontecem? Porque muitas vezes há resistência dentro de nós à palavra, ao próprio Deus. Porque muitas das vezes nós estamos mais saciados com o pecado do que com a palavra. Porque muitas vezes nós estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. Porque muitas vezes nós pensamos que somos mais sábios do que Deus. E dizemos assim: Deus, nessa área aqui tu não mexe. Deixa comigo que eu resolvo. É tolice. É perda de tempo. Quantos não você já disse para Jesus em 2019? Você vai continuar dizendo não para Deus? Perceba que esse segundo filho, ele diz assim: eu não quero. Isso é muito importante. Ele diz assim: olha, eu não quero. E ele diz não. Mas depois ele se arrepende e vai. Por quê? Porque essa vai ser a nossa luta. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza. E não fazemos apenas aquilo que queremos. Nós vivemos hoje numa sociedade em que nós só fazemos aquilo que nós gostamos de fazer. Só fazemos aquilo que nós queremos fazer. Se eu não quero fazer, eu não faço. Esse filho, ele não queria. Ele diz: eu não quero cuidar da vinha do pai. Mas depois ele se arrependeu e foi. O que isso significa? Irmãos, que nada que a gente vai fazer para Deus, a gente vai fazer por querer. Sabe? Por que é uma dificuldade em perdoar? Porque as pessoas entram ano e saem ano com as pessoas guardadas no coração, porque não conseguem perdoar. E dizem assim: eu não senti de Deus perdoar. Por quê? Porque não é uma atitude boa de ser feita, não é fácil. Não é uma coisa que você quer fazer, mas você precisa fazer. Ninguém bota a sua melhor roupa e sai um dia: eu vou pedir perdão para meu irmão, que eu magoei ele. Não vai fazer. A gente vai matando a carne, né? Mas vai por obediência a Jesus. A gente não quer ler a Bíblia. Quem é que quer ler a Bíblia? Talvez alguns gostem de ler. Mas é uma luta para você ler a Bíblia. Porque você não quer. Muitas vezes tem tantas coisas para fazer, tantas séries para assistir, né? Tanta situação. Então você não tem tempo para a Bíblia. Por quê? Porque você não quer. Mas é preciso. É preciso ler a Bíblia. Eu não quero orar. Não, o meu corpo pede para dormir. Mas eu preciso orar. Então, muitas vezes, a gente está condicionado a isso. A gente, na nossa vida cristã, está condicionado àquilo que a gente quer fazer. Eu não gosto de liderar.
Eu não gosto de ser líder de célula, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto. Sim, eu sei que você não gosta, mas você precisa. É uma questão de sobrevivência. Então a nossa vida vai ser isso. O Paulo já fala, precisamos mortificar a nossa carne, para que o Espírito vivifique. A carne nós vamos construir apenas os nossos projetos terrenos, nós vamos enriquecer, vamos trabalhar muito, ganhar dinheiro, criar filhos, sei lá, mas vai ser só isso. Qual é a prioridade da nossa vida? Qual vai ser a sua prioridade em 2020? Qual foi a sua prioridade em 2019? É uma coisa para a gente pensar. Mas este filho, ele vai lutar contra tudo e contra todos para fazer a vontade do Pai. Além da carne, além da nossa vontade que nós temos que matar, a gente ainda tem que lutar contra os nossos inimigos espirituais, que não querem que a gente avance, que não querem que a gente cresça no reino de Deus. Eles não querem nada disso e eles vão se opor a isso. Mas nós precisamos lutar contra isso. E Jesus faz no verso 31 a pergunta àquelas pessoas que estavam questionando ele: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles não tinham outra resposta. Foi o segundo. Foi o segundo. Eles não tinham como dizer que o primeiro tinha feito a vontade do Pai. Foi o segundo. E Jesus conclui: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. O que significa isso? Aqueles que foram chamados, que disseram um sim no início para Deus, eles estavam deixando de lado, eles estavam abrindo mão do seu chamado, e estava chegando outras pessoas, e essas pessoas eram o quê? Os publicanos, que Jesus diz, os publicanos e as meretrizes. Publicano eram os cobradores de impostos, pessoas que eram muito rejeitados naquele tempo. Meretrizes eram prostitutas, mas tem também um sentido espiritual. Quem se prostitui espiritualmente também, no Antigo Testamento, tinha essa conotação de prostituição sendo espiritual. Mas ela diz que essas pessoas que se sentiam desprezadas, essas pessoas que entendiam que necessitavam, eles estavam chegando. E os primeiros que foram chamados foram ficando de lado, e aqueles foram chegando. Como isso se aplica na nossa vida? Quando a gente empaca, irmãos, quando a gente fica parado, aí vai chegando os novos, os recém-convertidos, sedentos de Deus, e eles vão avançando, e a gente vai ficando para trás. E muitas vezes a gente questiona: poxa, eu estou na célula há tanto tempo, eu estou na igreja há tanto tempo, e por que não acontece nada comigo? Por que eu não cresço? Por que eu não avanço? Muitas vezes é porque a gente está usando muitas palavras e poucas atitudes. Muitas das vezes a gente resiste ao chamado de Deus, porque a gente pondera: aonde é que eu ganho mais? Aqui ou aqui? E se for por essa avaliação, a gente não vai. Não vai. O que fez a vontade do Pai foi aquele que disse não, mas que se arrependeu e foi cumprir a tarefa que o Pai me deu. Em que perfil você se encaixa? Você se encaixa no primeiro filho ou no segundo filho? Você está disposto a dizer não para você mesmo em 2020? Você está disposto a considerar Deus em seus projetos para 2020? Tudo pode começar aqui. A vida cristã, ela é muito prática e muito rápida. E ela requer de nós
uma ação. Não existe vida cristã sem ação. Não existe. Se Abraão não deixasse a sua casa e a sua parentela e não saísse, nós não estaríamos aqui. Se Noé não fabricasse a arca, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não deixasse toda a sua glória, descesse ao mundo e se fizesse homem e sofresse por nós, morresse e ressuscitasse, nós não estaríamos aqui. A fé é algo que precisa ser vivido, é algo que precisa de uma ação. E muitas vezes nós precisamos ser despertados por Deus. Você já imaginou para que você foi chamado? Você já orou para dizer: Deus, o que foi que aconteceu comigo? Tu me estragaste, me tiraste de onde eu estava e eu estou aqui hoje. Mas o que tu tens para mim? O que tu queres fazer através da minha vida? São coisas que muitas vezes nós não perguntamos. Sabe por quê? Porque Deus vai responder. E nem sempre nós estamos dispostos a obedecer. Mas que este ano de 2020 seja um ano de obediência. Um ano de você construa os fundamentos da sua vida em Jesus. Um ano em que haja muito relacionamento com Deus, muita revelação. Um ano em que sua vida seja transformada, seu casamento seja transformado, seus relacionamentos familiares sejam transformados. Um ano em que você seja dependente de Deus, que você não dê um passo, que você faça como Moisés. Olha, se o Senhor não for, eu não vou. Que você faça como os discípulos, depois que foram confrontados, eles disseram, Jesus falou para eles: e aí, vocês vão ficar ou vocês vão abrir? Eles disseram: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida? Irmãos, eu estava falando com o pastor Jean, e nós estamos num beco sem saída. Não há retorno. Se você começou essa caminhada, querido, não há retorno. Você tem que entender que você precisa avançar, que você precisa crescer. Você precisa compreender que, num primeiro momento, Deus quer tratar com você aquilo que precisa ser tratado. Parte do princípio de que nós não podemos dar nada a ninguém que não tenhamos recebido. Parte do princípio que nós não podemos levar ninguém ao lugar onde nós ainda não fomos. Se nós não nos amadurecermos no nosso relacionamento, se nós não tivermos responsabilidades com as coisas de Deus, se nós não dissermos verdadeiramente: eis-me aqui, Senhor, nada vai acontecer. A nossa vida vai girar em círculos, vamos estar sempre lutando pelos nossos pecadinhos, pelas nossas dificuldades. Anos e anos vêm e vão, e a gente continua no mesmo lenga-lenga. Por quê? Porque Deus quer nos fazer avançar. E Ele só faz isso com os filhos que entram pela porta do arrependimento. E aqueles que têm uma vida pautada no arrependimento, aqueles que olham para dentro de si mesmo e não gostam daquilo que olham, porque entendem que existem áreas da vida que precisam ser tratadas e trabalhadas. Como a gente tem dificuldade de olhar para dentro de nós, irmãos. Como a gente tem dificuldade, como a gente tem uma facilidade em fantasiar as coisas, em maquiar as coisas. Quando a palavra de Deus diz que Deus se agrada de um coração quebrantado, um coração contrito, alguém que compreende que realmente necessita de Deus. Tudo pode começar aqui nessa noite. Tiago, capítulo 4, verso 8, parte B, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Que nesses dias que faltam para 2020, você possa tomar posição, você possa se posicionar em Deus, sabe? Que você seja um filho obediente, que você seja um filho desobediente. Deus ama todos os seus filhos. Ele ama, Ele nos ama. Deus sempre nos dá uma nova chance.
Deus sempre está assim, Ele acredita em nós, Ele vai estar sempre assim, não importa para onde você vá, não importa para onde você tente fugir do seu chamado, daquilo que você tem, mas Deus vai te trazer para o lugar em que Ele quer. Isso é bom, porque nos mostra um Deus que nos ama, um Deus que acredita. Talvez você seja aquela que já perdeu a credibilidade diante das pessoas, mas existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que enviou o seu Filho para morrer por você, porque Ele acreditou em você. Independente do que você está passando, do seu lema, da sua dificuldade, da sua luta, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Mas você não pode abandonar Ele. Você não tem outra escolha, meu irmão. A nossa escolha é nos render diante dEle. A nossa escolha é dobrar o nosso joelho e entender que não há como. Só há uma forma de vencer Deus, é nos rendendo a Ele, rendendo a sua vontade. Então, eu oro a Deus para que você tenha um 2020 diferente. Eu não sei qual foi a sua luta em 2019, mas eu queria dizer para você que Deus tem mais. Deus tem mais. Talvez 2019 não foi aquilo que você imaginou, mas entenda, Deus sempre refaz a obra, Deus sempre refaz o caminho, Ele tem sempre uma forma de reconstruir aquilo que está estragado, amém? Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus.